relação ao uso do calor e o uso do frio como recurso terapêutico, e vamos fazer análise, por exemplo, de algumas variáveis aqui. Então, o calibre do vaso, por exemplo, a gente vai ter um aumento do calibre do vaso no calor e uma redução do calibre desse vaso no frio. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no metabolismo local, a gente vai ter um aumento desse metabolismo local no calor e a gente vai ter uma redução desse metabolismo local no frio. Quando a gente pensa, por exemplo, no aporte de nutrientes, oxigênio e sangue, a gente vai ter um aumento dessas variáveis no calor e a gente vai ter uma redução dessas variáveis no frio. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em quando usar o calor e quando usar o frio, essas respostas fisiológicas, elas basicamente já nos direcionam em relação ao tratamento. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento do calibre dos meus vasos sanguíneos, eu tenho uma vasodilatação com o calor, e eu aumento o meu metabolismo local com o calor, e eu aumento o aporte de nutrientes, oxigênio e sangue com o calor, teoricamente eu já penso que o calor ele vai e deve ser usado em momentos que eu preciso regenerar algum tecido ou quando eu preciso relaxar algum tecido. Quando eu penso no uso do frio, por exemplo, eu já sei que o frio ele tem uma redução do calibre do meu vaso, ou seja, ele causa uma vasoconstrição. Decorrente dessa vasoconstrição, eu tenho uma redução desse metabolismo local, em consequência, menor aporte de nutrientes, oxigênio e sangue. Então, por exemplo, em situações que eu tive uma torção ou alguma lesão aguda e essa lesão ela começou a gerar um processo inflamatório e o acúmulo de líquidos, o edema, o frio ele se torna interessante nessas situações mais agudas. Então, quando a gente pensa no calor, muitas situações mais crônicas, o calor ele se torna interessante e o frio em situações agudas ele se torna interessante, como exemplo aí que eu citei a formação do edema. Então ele é muito interessante quando você teve uma lesão aguda e a partir dessa lesão você já entra com o recurso terapêutico do frio para reduzir a chance desse edema ser maior. Então você oferece o frio para reduzir o metabolismo local, reduzir o aporte de nutrientes, oxigênio e sangue para aquela região, e você reduzir a chance desse edema ser maior e gerar mais lesões naquela região. Tá? Então, a gente entendendo algumas alterações fisiológicas que ocorrem com o uso do frio e do calor, a gente já consegue pensar em qual momento utilizar também esses tipos de recursos.